surpresas. A única surpresa, a única coisa diferente era essa daí, que eu pretendo utilizar o programa socrative.com para fazer a prova. Também, se não der certo, a gente faz pelo plural. Se não der certo, eu mando uma prova por e-mail para cada um aí, no e-mail que vocês preenchem na hora de fazer a chamada. E aí vocês baixam a prova e pronto, tá bom? Fiquem tranquilos. Bem, hoje então nós vamos retomar, né, e encerrar aquela nossa aula de ontem, em que nós falávamos a respeito da reforma, né? Quer dizer, a mudança que teve na cristandade a partir das reformas de Martinho Lutero. E depois, como essa reforma, essas ideias, né, de Martinho Lutero se espalharam por outros cantos lá da Europa, né? Nós vimos que tinha diversos fatores para motivar isso, né? Então, nós temos o desejo da burguesia, os abusos da igreja, a, a igreja como força política que precisaria ser anulada na formação dos estados nacionais. Esse conjunto de elementos é que acaba determinando, de alguma forma, o início, né, da reforma protestante, que encontra em Martinho Lutero o seu principal teólogo, né, o seu principal articulador teórico no início. Tá? Então, vamos pegar aqui a apresentação onde nós paramos ontem. Ó, então está aqui, né, nós vimos ontem essa figura exponencial, né, teólogo dominicano, né, um padre chamado Martinho Lutero, que a princípio provocar uma não queria provocar uma cisão no catolicismo, não é isso, né? Ele queria apenas que o catolicismo voltasse a ser como havia sido no passado, né, na igreja primitiva, uma igreja pobre, uma igreja humilde, uma igreja devotada à fé. E aí ele, lá nas aulas dele, em Wittenberg, onde ele era professor, né, ele vai dando aula lá para os alunos dele e tal. Aí ele fazia parte da ordem dos agostinianos, né? Então, ele seguia as ideias de Santo Agostinho, aquele filósofo que nós já estudamos lá da Alta Idade Média, né? Então, já tinha uma base filosófica no próprio criador da ordem em que ele estava. E assim ele começa, tá? É importante perceber que a igreja naquela época estava passando por uma mudança também, no sentido de que ela precisava de muito dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, aquela, né, onde o Papa reza as missas hoje em dia, tal. E para construir a Basílica de São Pedro, lá em Roma, tá? O Papa autorizou aí a venda de indulgências. Lembra que eu falei ontem sobre as indulgências, né? É o perdão total dos pecados do homem. Indulgências. Você comprava a indulgência e seus pecados estavam perdoados. Ou de alguém que já tinha morrido antes, né? Um parente seu que tivesse morrido, você podia comprar uma indulgência para ele. E aí, então, Martinho Lutero, que soube que na cidade dele, na igreja dele, iriam ser vendidas indulgências, ele se desentende com o cara que foi lá vender as indulgências, o Tetzel, né? Esse aqui era um monge dominicano que vendia indulgências nas aldeias lá da Alemanha, tá bom? E o Lutero achava isso um absurdo, né? Ele achava que a absolvição dos pecados tinha que vir pelo arrependimento, tinha que vir pela fé do homem, tinha que vir pelo perdão de Deus, né? E não a compra. Então aí ele já se desentende com a igreja, tá? Ele já se desentende com a igreja católica, e que a igreja precisava desse dinheiro. Quando Tetzel foi vender as indulgências lá na igreja do Martinho Lutero, em Wittenberg, na Alemanha, o Martinho Lutero publicou as suas teses, as suas ideias, as 95 teses de Wittenberg, tá? Wittenberg, aqui, ó. Isso aqui era a aldeia lá, né? A cidade, né? Na verdade, não era uma aldeia, era a capital lá da Baviera, né? Em que o Martinho Lutero dava aulas, né? Porque junto com a igreja tinha a Universidade de Wittenberg.
que era mantida pelo nobre local Frederico o Sábio, né, da Saxônia, não da Baviera, da Saxônia. Pois bem, nessas 95 teses, nessas 95 ideias, certo? O Martinho Lutero condenava muitas das práticas da Igreja Católica daquele momento. Olha lá, ele condenava as práticas do Papa, a venda de indulgências, a venda de cargos, a venda de sacramentos, né? Ele achava absurdo ter que pagar para batizar uma criança, ele achava absurdo ter que pagar para ter extrema-unção, enfim. Né? Ele começa a discordar da Igreja Católica e na porta da igreja, no dia que o Tetzel ia vender as indulgências lá durante a missa, o Martinho Lutero publica essas ideias. E é claro, nós já vimos isso também, né? Graças à presença daquela invenção chamada prensa móvel, lá do Gutenberg, essas ideias são rapidamente divulgadas pelo restante da Alemanha. Então, eu peguei uma das teses aqui para vocês. Ó. É a tese número 21, para a gente dar uma analisada. Então, são 95 ideias desse tipo aí. Ó. Primeiro, então essa aqui é a 21, tá vendo? Ele diz o seguinte: erram os pregadores, quer dizer, os padres, de indulgências. Os caras que tentam vender indulgências estão errando, estão no pecado. Quando dizem que pelas indulgências do Papa o homem fica livre de todo pecado e que está salvo. Então ele está colidindo, né, com aquilo que a Igreja Católica defende naquele momento. Está batendo de frente com aquilo que a Igreja Católica defende naquele momento. E é claro que entregam ele lá para o bispo e depois para Roma. Né, o caso dele vai subindo aí nas esferas eclesiásticas. Outras coisas que ele defende, né? Primeiro, a Igreja Católica, o catolicismo, acredita que pelas boas obras o homem se salva. Mas o Martinho Lutero diz assim: não adianta nada um homem praticar boas obras se ele não acreditar em Deus. Se ele for um ateu, por exemplo, um ateu bonzinho, não resolve. Tá? É preciso que o homem tenha fé em Deus. Além disso, ele diz: a Bíblia, o homem, deve interpretar livremente a Bíblia. Você deve ser alfabetizado, deve ter uma Bíblia e alfabetizar a Bíblia. Alfabetizar a Bíblia. E interpretar a Bíblia. Então, você estabelece uma relação direta com a divindade, sem precisar do padre. É o fiel, com fé, né? Fidelis, fiel, o homem com fé, que vai entrar em contato direto com a divindade. Outra coisa, ele achava que o padre deveria poder casar. Olha lá, né? É o fim do celibato clerical. Tá? Então, os padres deveriam casar, constituir família, porque é na família que o homem demonstra a fé, a família conserta o ser humano muitas vezes. Tá? Ele também era contra o culto de imagens, né? Porque ele dizia que está lá na Bíblia: não serás idólatra, você não pode ficar admirando imagens e tal. Né? Ó, uma liturgia, quer dizer, um ritual simples, né? Sem luxo, tá certo? Sem muito ouro, sem muita coisa para impressionar, né? Porque o que interessa mesmo é a fé do cara que está lá assistindo a missa e de quem está rezando a missa, quem está fazendo o culto, tá bom? Então, Deus fica muito mais contente com orações que tenham realmente fé do que com oração, com uma liturgia super luxuosa. A Bíblia como fonte da verdade. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela não pode estar errada, né? Então, se você quer se salvar, siga aquilo que está na Bíblia, tá? 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, que na verdade é a Eucaristia, né? A Eucaristia. Os outros, casamento, a extrema unção, então, né? Dos 7 sacramentos, ele acredita só em 2. Ele diz que os outros 5 são invenções da igreja para ganhar dinheiro, tá? A riqueza é um dom de Deus aos bons cristãos. Então, se você ficar rico, isso aqui interessa a burguesia, né? É porque Deus acredita que você merece ficar rico. E por último, a cristologia, né?
Cristo é que está no centro da Igreja Católica, da Igreja, da fé, e não o Papa, nenhum homem. É Cristo que deve ser o nosso modelo e não nenhum Papa. Então ele desafia também a autoridade do Papa. Revolucionário, né? Naquele tempo, falar essas coisas era extremamente perigoso. Assim, como era de se esperar, não é? Lutero vai conseguindo, também graças à invenção da imprensa, né, divulgar cada vez mais suas ideias, principalmente onde havia uma burguesia forte. Ó, onde havia uma burguesia comercial já bem forte, tá bom? Ó, norte da Alemanha, as ideias dele chegam na Suécia, na Dinamarca, olha lá, né, nos países nórdicos, que até hoje, né, são predominantemente luteranos. Tá? Quando o Papa fica sabendo disso tudo, Lutero é excomungado. O que é excomungado? Né? Excomungado, além de ser um xingamento de pai antigo, né? Minha mãe me chamava muito de excomungado, significa que você não faz parte mais da comunidade católica, que você é uma ovelha fora do rebanho. Tá? Bem, e aí quando chega essa notícia para ele, ele queima a bula, né, o documento do Papa, aonde estava essa excomunhão. E aí ele rompe definitivamente com a Igreja e começa a criar uma nova religião, o luteranismo. Depois, um outro cara, esse aqui é importantíssimo, né, é João Calvino. João Calvino. Um cara que nasceu na França, aí foi expulso da França e depois foi para a Suíça. Né? Lá na Suíça, ele estabeleceu em Genebra uma espécie de teocracia, digamos assim, não é? Uma espécie de cidade voltada só para religião. João Calvino, que se converte ao luteranismo, só que depois ele passa a achar, né, que Lutero foi suave demais nas suas observações, que Lutero deveria ter ido além. Tá? Assim, João Calvino, lá na Suíça, para onde ele tem que fugir, né, senão ele ia ser morto. Tá? Então ele vai lá para Genebra, ele estabelece novas teorias, como, por exemplo, essa daqui importantíssima, a teoria da predestinação. Lembra, a salvação para o católico é através das boas obras. A salvação para os luteranos é através da fé. Segundo João Calvino, quando você nasce, você já está predestinado a ir para o céu ou ir para o inferno. Certo? Você já nasce predestinado. Tá? Só que, porque ele diz assim, ó, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Quanto mais um homem ir para o céu ou ir para o inferno sem que Deus o saiba. Né? Então Deus é que sabe de tudo. Inclusive se você vai ser salvo ou não. Então você já nasce predestinado. Só que Deus se manifesta para o homem através de sinais. Né? Através de sinais. E quais são os sinais da salvação? O homem tem que trabalhar muito, a oração, uma vida virtuosa, né? Uma vida em que o homem não se envolve com jogo, com, enfim, com pecado, com bebida. Né? Então você levar uma vida virtuosa, você trabalhar bastante e você levar uma vida simples, honrada e voltada à oração. Tá? Então, esses são os sinais da predestinação. E um outro dos sinais é esse aqui, ó, a riqueza material conquistada. Olha que a burguesia. Ó. Então, ele diz assim, ó, se você ficou rico com os seus próprios méritos, é porque Deus quis que fosse assim. Você é um predestinado, um abençoado de Deus. Olha a burguesia ouvindo isso, né? E isso faz com que a burguesia saia daquela situação de pecado que nós vimos ontem, né? A burguesia que se sentia pecadora, porque a Igreja Católica dizia que o lucro era pecado. O João Calvino diz que não, o lucro é sinal de salvação, é sinal que você vai para o céu. Aí então, ele lança essas ideias aí, né? O calvinismo, tá certo? É importante que vocês se lembrem de um livro chamado, vou falar o nome do livro, hein?
A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, escrito no século XIX por um alemão chamado Max Weber, que eu gosto muito. Nesse livro, Max Weber nos fala que, graças a essa ideia de predestinação, de salvação através da riqueza, o capitalismo pôde se desenvolver. Ó, então, é a ética calvinista. Aqui, o calvinismo foi bem recebido pela burguesia. Tá? Por quê? Ela queria uma ética calvinista, uma ética religiosa, que justificasse sua ambição material, tá? Em que o lucro fosse sinal de salvação e não de perdição. Então, essa ética cai, assim, soa como música nos ouvidos da burguesia da época, né? Tá certo? Assim, aonde o capitalismo estava se desenvolvendo, rapidamente, né, rapidamente o calvinismo se expandiu, tá vendo? Rapidamente o calvinismo se expandiu. Tem alguém chegando aqui para o nosso encontro. Vamos aqui, pronto. Então, rapidamente o calvinismo pôde se expandir graças às ideias desse cara aí, o João Calvino, tá? Certo? Olha aqui. Então vamos ver aqui os países que se tornaram calvinistas rapidamente. Né? Lá na França, os calvinistas foram chamados de huguenotes. Depois, quando teve o massacre da noite de São Bartolomeu, né, que aparece naquele filme Rainha Margot, os huguenotes acabaram meio que sendo eliminados lá da França e tal. Teve algumas guerras religiosas ainda. Depois, na Inglaterra, onde os calvinistas receberam o nome de puritanos, os puros, puritanos, né? Eles só andavam de preto, puritanos, tá? Não sei se vocês já ouviram falar da aveia Quaker, tá? Aveia Quaker. Aquela aveia, aquele veinho da aveia Quaker que aparece lá, ele é puritano, né? Essa organização, os Quakers, são puritanos. Eles recebem esse nome porque, quando eles estavam recebendo o Espírito Santo durante o culto, eles ficavam tremendo, assim, como se estivessem passando por um earthquake, por um terremoto. E aí ficou o nome Quaker. Tá? Na Escócia, eles são chamados de presbiterianos, né? Então, a igreja presbiteriana, como é que nós temos aqui no Brasil, né? Veio através aí de missionários norte-americanos que foram antes disso convertidos pelos escoceses, tá bom? Então, na Escócia os presbíteros, né? E na Holanda os reformados, tá? Então, vejam só, lugares onde o capitalismo estava se espalhando, a ética protestante caiu como uma luva, né? Então, luteranismo e calvinismo, tá bom? Bem, para tentar reagir, então o Papa tenta fazer alguma coisa, mas não dá nada certo, né? A outra tendência é o anglicanismo, ó, luteranismo, calvinismo e agora anglicanismo. No anglicanismo, nós temos que lembrar o anglicanismo da Inglaterra, né? Na Inglaterra, tá? Nós temos lá uma disputa, certo? Na Inglaterra, a burguesia e a nobreza, os dois, meio que contra a Igreja Católica, tá? Então, os dois contra a Igreja Católica. A igreja que era muito poderosa na Inglaterra dessa época. Esse rei aqui, ó, Henrique VIII, que era um rei da dinastia Tudor, ele era casado com uma mulher chamada Catarina de Aragão, filha do rei da Espanha. E ele queria se separar dela, porque ela não lhe dava filhos, e queria se casar com uma outra mulher chamada Ana Bolena. Ele pediu autorização, que era amigona dela, né? Ele pediu autorização. Minha cachorra acaba de pegar a tampa do cesto de lixo e está brincando com a tampa do cesto de lixo. Essa cachorra é esquizofrênica, mas é louca. Né? Bom, depois eu vejo isso. Então,
Então ele era casado com a Catarina de Aragão, queria casar com a amigona da Catarina de Aragão, a Ana Bolena, tá? Inclusive tem um filme chamado A Outra, do Netflix, que fala sobre essa separação. Então ele pede para o Papa Clemente VII, está aqui, ó, autorização para se separar. E o Papa, em latim, né, responde para ele: não, né, não permito a sua separação, porque o pai da moça é o rei da Espanha, rapaz. Ele está me ajudando a lutar contra os luteranos lá na Alemanha. Você quer ordenar aí quer que eu ordene essa separação? O que que então o Henrique VIII faz? Ordena, né? Ordena não, cria uma igreja na qual ele é o Papa e autoriza o próprio divórcio. Bom negócio, né? Bem bolado. Tá? Mas é claro, tinha motivos políticos por trás disso, né? Que era tomar as terras da igreja, fazer com que a igreja passasse a se submeter ao Estado através do ato de supremacia, né? Então, ele rompe, aqui, ó, a monarquia inglesa rompe com o Papa. Né? Nós temos aí esse rompimento e a criação do anglicanismo, em que o chefe da igreja, esse aqui é o Henrique VIII, tá? O cara que fez isso aí, ele que autorizou o próprio divórcio. Né? A igreja, através do ato de supremacia, a igreja anglicana se submete ao rei da Inglaterra. Então, o chefe da igreja, no sentido material, é o rei da Inglaterra, e o chefe espiritual é o arcebispo de Canterbury. Só para falar aí da história de Henrique VIII, ele se casou 6 vezes. Ele casou com Catarina de Aragão, depois ele se casou com Ana Bolena, que o traiu, ela o traiu e ele mandou matá-la quando descobriu, né? Cortou a cabeça dela. Depois ele se casou, a Catarina de Aragão virou freira. Depois ele se casou com uma outra mulher chamada Ana de Cleves, que era uma holandesa. E ele se casou com ela baseado numa pintura dela, né? Falou, nossa, que bonita essa moça da pintura, tal, né? E se casou com ela. Só que a pintura tinha sido muito generosa com os traços da moça. Aí quando ela veio da Holanda, ele casou por procuração, né? Quando ela veio da Holanda para encontrar com ele na Inglaterra, ele a viu no porto e já mandou a moça de volta para a Holanda. Ele disse que ela parecia uma vaca holandesa, né? Gentil. E aí então ele autoriza de novo o próprio divórcio. Depois ele se casa com Jane Seymour, que morre, casa-se com Catarina Parr, que acaba, digamos assim, traindo ele manda matá-la, né? E finalmente ele se casa com Catarina Stuart, tá? A última, ele morre e ela fica. Bem, então, inclusive isso deu aí a origem a uma ópera, né? Uma ópera rock. Depois procure na internet, As Seis Esposas